Fala, turma! Tudo bem? Tá começando mais uma edição do FuteboraCast, rapaz. Que satisfação estar aqui falando com vocês, sempre trazendo convidados legais, especiais do nosso futebol, do futebol cearense. Então, eu já começo, como de costume, com aquele pedido. Se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve agora aqui no canal do Futebora, compartilha, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do papo que a gente vai começar agora, porque o convidado de hoje é um cara que tem história no futebol cearense, como de costume, né? A gente tem colocado aqui uns convidados que você gosta de ouvir, de relembrar histórias. Então, seja com dirigentes, seja com ex-jogadores, com jogadores, né, atuais do futebol cearense. E hoje a gente vai conversar com Juninho Quixadá. Então, quando você ouve esse nome, você certamente lembra principalmente o torcedor do Ceará, principalmente também o torcedor do Ferroviário, porque esse cara jogou muito com a camisa dos dois times. Juninho, obrigado, cara. Já te agradeço aqui, né, de cara assim, ter aceitado o convite, estar aqui para bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar e eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo muito legal, porque falar de futebol é gostoso, né? Prazeroso, Certeza, não é? certeza. E você tem muita coisa aqui para compartilhar com a gente. E é legal trazer convidados, principalmente quando esse convidado, ele tem história no futebol cearense e é cearense. Eu gosto muito de trazer o cara também que é cearense. Então, como é para você? Nasceu no interior, eu sou também do interior, sou de Aracati, sou de Quixadá. Então, de sair de Quixadá, ter ido para o futebol do exterior, ter voltado e ter feito a sua história como jogador de futebol. Primeiramente, né, agradecer pelo convite aí a todos vocês. É sempre um prazer, né, tá participando aqui com vocês da imprensa, né, que leva a nossa história, né, que divulga, que mostra para as pessoas. O futebol, ele além de emocionante, né, além de apaixonante, ele é interessante por cada um, né, tem as suas histórias, as suas maneiras, né, de vida. Então, eu, graças a Deus, fui abençoado por Deus, né, tive uma história que ainda tô no finalzinho ali, mas ainda tô vivendo. E, assim, tive uma história maravilhosa, né, muito ali além do que eu pude imaginar. Então, eu sou muito feliz, muito grato, muito satisfeito por tudo que Deus fez na minha vida, na minha carreira. Juninho, então posso dizer, oficialmente, o Juninho já pendurou as chuteiras? Ainda não. Ainda não? Tô conversando aí com umas equipes para ver se eu consigo pendurar as chuteiras, né, do jeito que a gente planejou, que era lá no Quixadá, né, na minha cidade, onde eu comecei. Então, para mim, seria, né, maravilhoso, seria perfeito se der certo, né? E a gente tá conversando aí para ver se a gente consegue alinhar todos os detalhes. E acontece, né, do jeito que a gente sempre sonhou, sempre desejou. O Quixadá que próximo ano vai Tá na disputar Série A. a elite, né? Vai voltar a disputar a elite do futebol cearense. Isso é muito legal, né? Porque eu vou falar por mim, Juninho. Eu sinto muita falta quando a gente começa a fazer uma cobertura do campeonato cearense. Eu sinto muita falta da força do interior, dos times do interior, como era antigamente. Você pegar ali, né? Bem atrás, tinha o Limoeiro, tinha o Quixadá, Itapipoca, Guarani de Sobral. Guarani de Sobral, você ia pra região do Cariri, tinha o Crato, tinha o Guarani de grande, Juazeiro, tinha o Icasa. Poxa, bicho, a gente chegava no estádio interior, aquela festa, Daquela o estádio festa, lotado, né? Era o massa povo isso. apaixonado. E tinha times do interior que faziam frente aos times aqui da capital, né? Acochava, Sim. como a gente costuma dizer. Então, sinto muita falta disso e que bom que o Quixadá, que é um clube tradicional do nosso futebol, possa realmente, né, próximo ano, fazer uma equipe competitiva e disputar. Então, a gente já pode imaginar, de repente, o Juninho Quixadá disputando o Campeonato Cearense no Quixadá. Esse é o seu desejo? É possível, né? Vamos ver se dá certo, se a gente consegue alinhar todos os detalhes, né? Que além de questão financeira, tem outros pontos que a gente tem que tentar alinhar. Então,
a gente tá tentando aí, né? Se ver se consegue dar certo. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Como é que é pra você? O cara que saiu do Quixadá, foi pra Bulgária, passou quase 7 temporadas jogando lá no futebol. E como é que foi essa experiência, né? Assim, em todos os sentidos, futebol, com a família, como ser humano, como é que foi? Né? A cultura totalmente, creio, diferente. Eu nunca fui na Bulgária, mas creio que tenha sido, que seja bem diferente. Assim, quando eu sempre que eu venho nas entrevistas e tal, eu tento usar um pouco a criatividade, né? Para que a coisa não fique sempre repetitiva, né? Em todo canto que eu for, contar sempre a mesma história e tal. Então, vou tentar contar aqui de uma outra maneira, entendeu? Mas, assim, para mim, como eu falei no início, né? A minha carreira, ela foi, tipo assim, foi uma coisa que eu acho que ninguém, né, poderia imaginar eu ter conseguido, né, tanta história, tanto sucesso na minha carreira, como eu consegui. Inclusive eu, né, também eu não tinha, assim, eu tinha aquele desejo, né, aquele objetivo de jogar futebol e tal, mas eu não tinha, assim, nenhum um sonho, né, vou jogar na Europa, vou jogar no Flamengo, e sabe, eu sempre fui um cara muito pé no chão, entendeu? Muito realista. E eu tinha aquela convicção, né, dentro de mim ali que eu ia conseguir me realizar, né, esse sonho, esse desejo de ser jogador de futebol. Mas a partir dali, né, na minha cabeça não tinha nada concreto, né, de como seria, para onde eu iria. Então, foi uma coisa assim que foi realmente no dia a dia que foi aparecendo, né, oportunidades e aí a gente foi caminhando. Quando surgiu, né, a oportunidade de eu ir para a Bulgária, eu estava no Bragantino, né, já tava, né, já tinha um nome bem visto, né, na grande parte do Brasil, principalmente em São Paulo, onde eu já tinha jogado paulistas, né, brasileiros e tal. Só que lá a questão financeira não era muito boa, né? E aí a gente passava, né, mês, e a gente trabalhava 3 para receber um. Imagina. O que E até hoje ainda acontece no futebol. Exatamente, sabe? Depois até a gente pode comentar algumas coisas sobre, mas enfim. Aí quando apareceu oportunidades, né, de eu ir para Corinthians, para Santos, né, para Curitiba, para vários clubes daqui menos, mas o presidente do Bragantino, ele não abria mão do valor, né, que era o 1 milhão dele ali na época. E aquilo ali ia me deixando triste, chateado, entendeu? Porque eu, ao mesmo tempo que o tempo ia passando, eu ia vendo a minha carreira ali, né? Tipo assim, tudo bem, tô ganhando visibilidade e tal, mas a questão financeira... Não tava andando, não né? Tava na mesma. E aí, quando foi uma vez lá, eu fiquei meio bolado lá e eu prometi pra mim mesmo, né? Que eu fiquei sabendo que o Curitiba tinha feito uma oferta e ele tinha negado, só que eu não sabia, né? Fiquei sabendo depois, alguns meses. E aí, depois disso, eu fiquei meio assim, chateado, né? E eu tinha prometido para mim mesmo que a próxima oferta que aparecesse, né? Eu ia bater o pé e ia-se embora e pronto. E aí foi, e aí apareceu, né? A oferta do Ludogorets. Na época, era valores muito baixos, né? Só que eu tinha aquela convicção, entendeu? De que eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir atrás, tava precisando mudar. Embora seja, né, fosse um valor pouco, mas era bem mais do que eu recebia lá no Bragantino, entendeu? E aí eu decidi, botei na cabeça. Aí
foi meio ainda conturbado, não queriam deixar, mas eu bati o pé e acabei indo pra Bulgária. Sem saber nada, né? E tudo muito diferente. Tudo Que tipo diferente. de dificuldade você sentiu logo assim, sei lá, nos primeiros meses, no primeiro ano? Eu falo sempre que a maior dificuldade para quem vai, né, para um outro país é a alimentação e a língua, né? O idioma, né? Isso. A gente, né, tinha uma intérprete quando a gente chegou lá, só que era muito estranho, né? Tudo ali no campo e tal, era tranquilo. Só que ali, para tudo que tu precisava, né? Tu tinha que ter alguém, entendeu? Falava pra pra pessoa traduzir. E nem e fora do campo ali, do time, a gente tava, era só, né? A gente tinha que meio que se virar, Sim. ia, anotava algumas coisas, enfim. Aí, isso aí é sempre a maior parte, né? E lá tinha uma outra coisa ruim também, que era o frio, né? E eu. Era, tipo, por muito tempo, o ano todo? Não. Era ruim, mas tinha um outro lado bom, né? Que lá tem as partes, lá tem as 4 estações mesmo, bem direitinho. Cada 3 meses ele vem, né? Por exemplo, chega agora tá quente igual aqui. Faz 35, 40 graus, tranquilo, assim. Todo mundo de De shortinho, boa. blusa, tranquilo. Aí quando chega setembro para outubro, né? Aí vem baixa temperatura, entendeu? Fica ali 17, 15. Aí dezembro, neve. Aí vai para menos, às vezes zero, entendeu? Nessa faixa. Aí fica dezembro, janeiro, fevereiro. Uhum. Aí março, aí começa a subir para 15, entendeu? Daquela mesma forma para vir o calor. Então eles fazem isso a cada 3 meses, né? Aí eles vão mudando. Claro que de vez em quando dá uma louca no tempo, mas normalmente é assim. Agora sim, você gostou? Porque não passou só uma temporada, só duas, três, quase 7 temporadas. Então acho que teve a dificuldade do começo, mas depois ficou assim, ok, de boa, vou seguir aqui. Por Eu, questão financeira, talvez. Foi isso? isso que eu ia te falar, Ah, assim. Quando eu comecei a jogar, né? Eu tinha um objetivo, sabe? Não tinha um sonho. Eu tinha um objetivo que era de melhorar, né, a condição de vida da minha família, família. né, irmãos e tal, e tentar dar para eles aquilo ali que eu nunca tive, né? Então, eu não na minha cabeça, né, eu não poderia sair dali antes de Seguir conseguir o que você isso. almejava, né? E como no início era pouco, né, a questão salarial, então eu tinha que botei na cabeça que eu tinha que aguentar, que passar, né? E para mim foi meio complicado porque como era a primeira vez que eu saía, né, do país, eu demorei muito para adaptação, entendeu? Dentro do estilo de jogo e o jogo também estava mudando já essa formação tática, Uhum. sabe? Na época os times estavam começando a sair de 4-4-2 para jogar 4-3-3. Então, algumas posições estavam sendo mudadas, entendeu? Já não jogava mais com 2 meias, né? Já era 2 pontas e 1 meia e tal. Entendi. Então, toda essa questão, para mim, foi muito complicada e demorei muito para adaptar. Então, veio a alimentação, né? Aí, no início, eu também fui só, né? A minha Depois esposa que tinha foi, né? ficado, aí depois que foi. Então, o início foi bem complicado, mas eu tinha um motivo, né? Vamos dizer assim, que era mais forte do Que te fez que o aguentar meu tanto tempo, desejo né? era. Então, isso foi um dos... Acima, né, de você gostar ou não, eu tinha aquele motivo, aquele objetivo que me fazia ficar, né, independente do que acontecesse. Então, Legal. foi mais ou menos isso. E deixou muitos amigos lá? Depois desse tempo que você voltou, já foi algumas vezes lá visitar? Como é que tá a tua relação hoje, de repente, com o clube, com as pessoas que você conheceu por lá? Eu, assim, graças a Deus, eu me acho uma pessoa bem simples, sabe? Bem tranquila. Então, aonde eu passei, né? Eu sempre fiz muita amizade, mais com o pessoal da cidade em si, né? Do que com próprios jogadores, entendeu? Então, eu falo para muita gente, tipo, hoje eu quase não tenho amigos, né? Jogador. Conheço, falo com todo Mas mundo, de mas amigo, amigo, amigos não. mesmo, né? Assim, De nenhum de clube estar que na você passou? casa, não. É mesmo. Não tenho. Por quê? Por quê? Eu me vejo, né, de uma maneira, uma cabeça muito diferente, entendeu?
Eu não olho, tipo assim, a maioria dos atletas que eu conheci, eles vivem muito no glamour, sabe? Vivem muito em um mundo meio paralelo, entendeu? Eu já me vejo muito ali naquela realidade, entendeu? Sim. Por exemplo, quando eu tava no Ceará, eu tentava andar da mesma forma que eu sempre fui, entendeu? Sim. De sandália, de short e Do tal. jeito que você tá lá no Quixadá. E por quê? Porque eu percebia que quando eu tava, né, em uns trajes mais diferentes e tal, eu acabava afastando as pessoas. Acho que as pessoas achavam que me Pô, via ali de uma, sabe? tá Vixe, o querendo cara é mudar, estrela. né? Não é nem Não? essa forma de que tá querendo mudar. É que eu, por exemplo, quando eu tava ali de sandália e chinelo, eu achava que as pessoas me viam igual a ela, entendeu? Entendi. Tipo, quando você vê. Eu Sabe sei quando você muito tá bem o que você ali. quer dizer. Pronto, sabe quando você tá ali em um ambiente que é cheio de gente de terno e tal, Sim. e você fica meio desconfortável, Sim. achando que aquelas pessoas são pessoas importantes, não sei o que, entendeu? E eu não queria passar Essa imagem pro porque outro. uma vez Hum. eu recebia muita mensagem das pessoas, né, quando me viam, falando que né, ficaram, né, com vergonha de falar comigo, entendeu? Queria bater uma foto, mas não tinha coragem de falar e Porque o tal. jogador tem muito essa coisa do glamour, do extremismo, e às vezes as Aí uma pessoas... vez o cara falou pra mim que um atleta no Ceará lá, Ah, e os caras meio que. Não sei se ele reclamou, se ele me ah. orientou, né? Que como eu era jogador e Isso, tal, eu alguém do tinha que. clube. Alguém do clube. Foi uma Eu tinha pessoa que do clube. andar mais Estiloso, mais mais... chique, entendeu? E aí eu até expliquei essa questão, mas eu entendo, né? A cabeça de cada um, entendeu? Isso foi partir de um jogador? Sim. E aí eles meio na brincadeira, né? E, Uhum. tu tá jogador, tu tá lá no shopping de chinelo. Eu digo, macho, eu não tô lá no shopping pra vender na minha imagem, não. Entendeu? Eu vou lá levar meu filho pra brincar, Do pra jeito que eu gosto de passear. estar, né? E é aquela coisa, eu já recebi muita mensagem, né? E eu achava que esse estilo todo, assim, afastava as pessoas de mim. E eu sempre me via, assim, muito povão, sabe? É pela minha Sim. infância, né? Lá No do interior. interior, muito Sei pobre e muito bem tal. como é. Então, eu tinha essa questão na minha cabeça. Então, assim, quando eu tava muito bem vestido e tal, daquele jeito ali, a pessoa ficava meio receoso de incomodar, vamos dizer assim, entendeu? E quando eu tava meio mais à vontade, as pessoas também se sentiam mais à vontade. Não sei se era coisa da minha cabeça, mas era o Não, eu que entendo Pronto, era perfeitamente. o que eu percebia, entendeu? Então, eu sempre tive essa facilidade, esse acesso com as pessoas mais simples, entendeu? E de conversar, né? De trocar ideias. Agora, vou te interromper aqui, Juninho, mas é difícil ter essa mentalidade, assim, Cara, porque a gente sabe, como você disse, pô, eu era lá do interior, pobre. Tinha as minhas dificuldades, a minha família não era uma família, enfim, com condições e tal. Porque hoje que a gente, como você deu um exemplo, jogador de futebol vem ali da pobreza, enfim, né, da situação difícil, e aí quando começa a ganhar fama e muito dinheiro, quer ter aquilo que não teve. E de repente vários carros de luxo, às vezes sem necessidade, mas o cara vai lá e investe. É o tênis, sei lá, de 5 mil reais, de 10 mil. Então, como é que ter essa mentalidade? Porque é difícil, né? Porque de repente você não tem nada, do nada tu olha pra tua conta e todo mês tá entrando uma grana legal e você diz, pô, agora eu posso. Agora é o meu eu momento. posso. Pois assim, eu trabalhei com muitos atletas, né? Que eu falo para muita gente assim, até melhor que eu, entendeu? Não tenho nenhuma vaidade com isso. E eu vi esses atletas se perderem, né? Não só na vaidade, entendeu? Mas principalmente a empolgação, entendeu? Eu via que a empolgação, né, era o principal fator que fazia com que as pessoas perdessem o controle, sabe? O controle ali do ego, entendeu? Da vaidade. Às Então, vezes achar que é superior a todo mundo, né? exatamente. Essa é uma da forma principal, né, que alguns atletas se viam, entendeu? Ah, você já deve ter visto, cara
alguns policiais. O policial para o cara, não, eu sou fulano de tal. Sim. Como se isso... Você sabe com quem tá Pô, falando? entendeu? Tipo, como se isso fosse, eu sou o jogador tal, entendeu? Então, assim, então você é diferente dos outros, você é o jogador E tal, não então é. você não pode ser parado, entendeu? Então, às vezes, alguns amigos meus até reclamavam, entre aspas, né? Que eles achavam que eu devia usar mais o meu nome nesses casos, entende? E eu já não, rapaz, assim, se eu tiver errado, eu não vou usar, porque eu Não. sou fulano, né? Que eu acho que isso Você é é um pior. cidadão como qualquer outro, Eu se me tá via errado. assim, entendeu? Eu me via assim como uma pessoa igual às outras, né? Então, eu sempre tive essa facilidade, né, como é que eu posso te dizer? De me colocar no mesmo nível, né, das outras pessoas, entendeu? Acho que você não perdeu a sua essência, né? A sua essência. Pode se dizer assim, sabe? Então, hoje a gente vê muitas histórias, né, de jogadores que, vamos dizer assim, se perderam no meio da carreira, entendeu? Eu acho que por não ter tido, né, essa cabeça, esse controle da empolgação, como você estava dizendo. Uhum. Hoje eu tenho 100 mil reais, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser e tal. E eu já não era assim, até porque, tipo assim, eu nunca tive sonho de ter carro, por exemplo, sabe? Sério? Nunca. Aí eu vejo hoje, né, a pessoa compra uma Hilux, aí posta na internet, e meu sonho nunca foi esse, entendeu? Então, como eu te falei no início, o meu sonho, né, era sempre de dar uma casa para minha a mãe, realidade sabe? da sua família, Era né? que meus irmãos pudessem usar o que eu uso, entendeu? E eu falo para alguns amigos e eles dão risada, que tipo assim, o meu sonho mesmo era o quê? Era que a gente morasse na mesma casa, né? Uma casa grande com todo mundo. São o quê? São 7 comigo, né? Muita gente. E aí, tipo assim, naquela bagunça toda, entendeu? Todo mundo brincando e tal. E óbvio que não ia dar certo, né? Isso, só que Não. antes eu pensava assim, entendeu? E aí, tipo assim, Deus até foi generoso comigo, porque eu consegui, né, hoje, juntar todo mundo, mas cada um na sua casa, entende? Hoje, cada um irmão meu mora numa casa, minha mãe tem uma casa, né? Minha irmã Todos mora vizinha, lá. todos na mesma rua ali, pertinho, entendeu? Lá Em no Quixadá, Quixadá. entendeu? E Ma- inclusive, eu também ia morar lá, né? Mas você mora em Eu Fortaleza. moro em Mas tem Fortaleza. a casa lá. A Mas, sua casa. Tem não, uma... eu fico na casa da minha Tu vai mãe. pra casa da tua mãe. Mas eles todos têm a casa. E eles todos moram na casa deles e tal. E a casa de cada um? Foi o Juninho Foi eu Quixadá que que dei, conseguiu entendeu? proporcionar? Com Pros certeza. 6 irmãos Com e certeza. pros seus pais? Não, eram pros 6, né? Mas como na época era casado, aí Já tinha, não ganhou. E até hoje ele fala, ei, eu vou querer minha casa. Eu digo, agora Vou não casar dá não, já Ele vai era. dizer assim, você vou já casar de perdeu. novo, né? Aí, assim, eu fiquei, né, feliz em ter conseguido, né, dessa Sim. maneira, que acabou sendo do jeito que eu queria, mas da maneira certa, né? Cada um Legal. no seu canto, sabe? Então, até terreno, né, que eu tinha comprado também próximo lá, já tá lá, porque eu não consegui ir, né? Como eu te falei, tem um problema do meu filho, né? E aí, pela a evolução dele, vamos dizer assim, e também por conta da carreira, né? Fiquei no Ferroviário, depois fiquei um tempo no Ceará. E aí a gente foi colocando na cabeça que a gente tinha que morar aqui mesmo, né? Claro. Então, mas por esse motivo, entendeu? Mas sempre que pode, vai no Quixadá, não vai? Não, vez em quando estamos lá perturbando, né? Então- E a minha esposa também é de lá, né? Ah. Então acaba que dá certo, né? As Eu coisas. poderia dizer que o Juninho Quixadá é um cara realizado no futebol por ter conseguido fazer o que você almejou lá atrás. E porque eu te pergunto isso, me fez lembrar agora o Romário, que jogou no Ceará, sabe? Jogou em 2012 no Ceará. Joguei com ele, eu acho. Pronto. Ele tava 2018. comigo em 2018. Pronto. O Romário poderia ter ido além, entendeu? E ele falou aqui no podcast algo que chamou muita nossa atenção. Ele disse assim, as pessoas falam que eu fracassei, né? Que eu poderia ter ido lá, concordo, mas ao mesmo tempo eu me vejo como um vencedor. Isso foram as palavras do Romário, né? Eu me vejo como um vencedor porque eu sonhei lá atrás de um dia ser jogador profissional e vestir a camisa do time do Ceará, de ganhar um título. E ele conseguiu isso. Uhum. Claro que se a gente for olhar
Ele poderia ter sido mais, se tivesse sido mais profissional, e ele mesmo reconhece isso. Mas você falou de algo interessante. Eu não sonhava em carro, eu nunca sonhei em ter fama, eu nunca sonhei em ser milionário. Eu queria apenas mudar um pouco, proporcionar algo legal, diferente para minha família. Então, você se sente o cara realizado? Cara, com certeza, sabe? Assim, tanto nesse lado, né? No lado familiar, como no lado profissional também, né? Que eu nunca imaginei, né? Que eu fosse... Vamos lá, eu vim aparecer no Brasil mesmo aqui, né? Pro Ceará, meu estado, minha cidade. Vim aparecer mesmo quando eu já tinha 32, 33 anos, né? Quando voltou da Bulgária. Quando voltei da Bulgária. Tipo assim, pra muitos eu já tava velho, né? E hoje tem 39. Tô com 39. Então, assim, eu posso dizer assim que eu fui, acho que mais do que realizado, né? Eu acho que de conhecer, né? O que eu conheci, entendeu? De jogar competições que eu joguei, que eu nunca nem... Sabe, você vê os jogadores aqui renomadíssimos, mas nunca jogaram, né? Uma Champions League, por exemplo. Então, assim, vendo por esse lado, sabe? Eu acho que eu sou muito, muito, muito grato a Deus pelo que ele fez, sabe? Na minha vida. Coloca a foto do Juninho aí, lá na Bulgária. Com camisa verde, uniforme verde. Olha aí, ó. Quando eu cheguei, ainda bem que eu melhorei um pouquinho. Melhorou, Juninho? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui para o nosso terra. Melhorou. Tá mais bonitinho, viu, Juninho? Melhorei. Os aparelhos aí, cara. Cheguei, tava meio... Não caiu bem, não, esse aparelho aí, viu? Tava meio desgastado, sol quente, né? Então isso aí foi logo do primeiro ano? Entendeu? Foi, primeiro essa ano. Foto aí? Primeiro ano. Logo no primeiro ano, foi? Primeiro ano. Acho que esse jogo aí foi... Não, esse jogo aí foi na Liga Europa, foi no terceiro ano já. O que você lembra de ter jogado a Liga dos Campeões, assim? Você lembra de ter enfrentado algum time, assim, que tinha algum... Não, a gente enfrentou o Liverpool, a gente enfrentou o Real Madrid, né? A gente enfrentou o PSG, a gente enfrentou o Arsenal e outro foi o básico. Fraco, né? Só time legal, entendeu? E eu tenho camisa do Coutinho, né? Tenho do Thiago Silva. Ah, é? Tenho da galera todinha. É porque, como eu te falei, tipo assim... Eu não uso isso pra me envaidecer, sabe? Uhum. É demais mesmo pra guardar de lembrança. Foi a história, né? E o meu filho hoje, que ele gosta muito de futebol, né? Inclusive, você só tem um começou a jogar, filho? só tem um filho. E aí, esses dias eu tava lá, né? Pegando, olhando nas camisas. Aí, esses dias eu cheguei agora de Quixadá. Aí, tava lá, tinha uma camisa do Flamengo, né? Que eu tinha trocado. E a camisa do Thiago Silva, e parece que tava jogando lá com a mãe dele lá, entendeu? Aí ele bota a camisa de um, de outro. Então, assim, é muito interessante, sabe? Essa questão, entendeu? Aí, no mais, tipo assim, eu comecei a juntar camisas, sabe? Já bem depois, porque até isso eu Não tava nem aí. nem me importava muito, sabe? Com essa questão, entendeu? Aí, meus sobrinhos, a minha esposa, às vezes, né? Mas, por que tu não começa a pegar as camisas pra depois tu guardar e tal? Aí eu digo, realmente. Aí pronto, aí fui pegando um pouquinho aqui. E aí hoje eu tenho um monte de camisa aí de muitos craques, né? De muitos atletas de nome, né? De Thiago Neves, Felipe Melo. Então são atletas que chegaram, né? Muito mais longe. Então eu fico ainda mais feliz, né? Satisfeito quando a gente olha. Tem do próprio Rodrigo, né? Que tá no Real Madrid. Do Pedrinho, jogo Corinthians. Então, assim, tem algumas camisas que tive a sorte, né? De pegar. Massa. É muito legal realmente guardar essas lembranças, esses momentos. Então, legal demais ouvir um pouco aqui do Juninho dessa história dele no futebol do exterior, né, com as suas dificuldades, mas também realizando sonhos, podendo proporcionar, como ele disse, para a família. Eu acho que desde que a gente começou a fazer aqui o Futebolacast, né, desde janeiro de 2025, desde o começo do ano, acho que o primeiro jogador que a gente traz aqui, que acho que o torcedor do Ferroviário vai olhar, vai assistir e dizer assim, poxa, esse cara deu alegria, porque coloca já de cara aí a foto no telão, Juninho Quixadá pelo Ferroviário, que foi logo depois do teu retorno, foi, né? Assim que você retornou, ali em 2018, foi para vestir a camisa
do Ferroviário. E essa foto é uma foto muito legal, comemorando o gol, Juninho Quixadá, e logo ali ao lado o Edson Cariús. Duas figuras, assim, importantíssimas naquela campanha do Ferroviário, de um título importante, de um título inédito na história do clube, né? Foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, de forma consecutiva, sem perder para ninguém. Então, como é que foi, o que é que ocasionou o teu retorno para o futebol cearense, o teu retorno para o Brasil? Chegou um momento que você disse, não, aqui não está dando mais para mim na Bulgária. Como é que surgiu esse convite do Ferroviário? Alguém que você já conhecia? E acho que foi uma passagem que você se recorda, né? Se sente bem em falar, porque foi muito legal. Com certeza. Eu sempre falo, né, que o Ferroviário foi um time, assim, muito importante, né, e marcante na minha carreira, porque eu já tinha sido, agora em 2023, foi a terceira passagem, né, que eu já fiz no Ferroviário. Então, antes de eu ir embora, o Ferroviário foi o último clube, né, que eu passei. Legal. E também, né, tive jogos memoráveis, né, da Série D de 2009. E a gente, infelizmente, foi desclassificado nas oitavas ou nas quartas, não lembro. Mas, na Série B? Na Série D. Ah. Né, foi a primeira vez que eu joguei a Série D em 2009. E aí, né, de novo eu tava ali meio sumido, aí vim pro Ferroviário mais uma vez, né? Então, o Ferroviário é um time, assim, que eu sempre falo que foi um clube que sempre me abriu as portas, né? E agora, depois que eu fui campeão em 2023, novamente, a gente até brincava, né, na entrevista que eu dei, se era eu que dava sorte ao Ferroviário ou se era o Ferroviário que dava sorte, né? Porque sempre que eu vinha pro clube, né, dava certo, era um ano, sabe, muito bom e Glorioso. tal. Então, realmente, eu tenho um Ferroviário como um clube, assim, muito marcante na minha carreira. Por todas essas coisas que a gente viveu, né? E até hoje eu recebo mensagem, né, de alguns torcedores e tal, que lembram, né, de alguns jogos. Então, é muito, muito legal esse momento. Tem outra foto que é o Juninho Quixadá com as duas taças, como ele bem disse, né? 2018 foi campeão, em 2023 também. E novamente de forma consecutiva, né? Em 2023 você jogou menos do que o... Em 2018 eu não lembrava que tinha sido invicto. Foi invicto. Pois foi é, invicto não também. Tô sabendo agora. 2018 e 2023, né? Foi duas vezes sendo campeão invicto, de forma invicta. Em 2018 foi o Marcelo Vilar, né? O técnico. Isso, Marcelo E Vilar. em 2023 o Paulinho Kobayashi, né? Aí você tinha ali no 2018 o Cariús fazendo gol de todo jeito. 2023 foi o ano do Ciel, né? Que fazia gol até de olho fechado, né? Foi muito importante naquela conquista. Era uma... Algum amigo ou irmão, alguém comentou comigo que era interessante, né? Que nas minhas passagens, apesar de sempre ter sido vitoriosa, né? Eu acabava, tipo assim, sendo um destaque, mas nunca, né, a principal peça e tal. Não era um cara que fazia muito gols. Mas, coincidentemente, sempre que eu saía, tipo assim, o clube não... né, o ano do clube seguinte não era muito bom, entendeu? E aí, depois eu fiquei observando e realmente era isso, né? 2024, depois do 2024, o Ferroviário foi terrível, né? Ele caiu de novo pra Série D. E, assim... Eu fiquei mais feliz, né, agora 23, porque eu me tornei o único atleta, né, de ser campeão 2 vezes da Série D pelo clube, entendeu? Então, olha pra você ver, como eu te falo, como que eu não seria, né, um cara realizado, entendeu? Olha, quando você olha, assim, pra história que a gente comenta pouco, eu mesmo, a minha esposa que reclama muito que eu deveria... divulgar mais as minhas coisas, sabe? Mas, como eu te falei, isso nunca foi o meu intuito, entende? Por isso que eu talvez nunca dei tanta atenção, né, pra isso. E aí, olhando assim, às vezes, né, que nem a gente voltou na Bulgária agora, e eu tava comentando com ela que como era interessante, como foi diferente, que quando você tava lá, né, vendo, passando aquilo, você não percebia tanto detalhe, tanta coisinha, sabe? E agora foi assim, impressionante a nossa volta lá, porque a gente pôde, sabe, apesar do pouco tempo, a gente viveu coisas maravilhosas,
a gente andava na rua vendo, né, os detalhes, aqui a gente fazia isso e tal. Foi E, relembrando algumas situações. e lá a gente acho que não caía, né? Você tava naquela correria de jogar, de ir para casa e descansar e não sei o quê. Então você acaba não aproveitando, né, como realmente são ou deveria ser os momentos. Então você foi lá recente, né? Eu fui lá agora, eu falo já, só concluir aqui o que eu ia dizer. Eu olhando a foto agora assim, né? E aí você lembra que, né, 2 anos, né, no Ferroviário, diferentes, 6 anos de diferença, né? 2 títulos importantes, né? E atletas como o Cariús, como o Ciel, né? Que são caras aí bem maiores que eu, falando assim de carreiras, né? São caras, assim, craques da bola e que eu... 2 goleadores, né? E que eu tive a felicidade, né, de fazer ali parcerias, né, com eles em alguns momentos. Então, sou muito grato a Deus por isso. E depois desse Ferroviário, o Juninho voltou, né? Da Bulgária pro Ferroviário. E aí você se destacou tanto, foi tão importante em 2018 que chamou a atenção de um outro clube do nosso estado, um clube já com maior expressão, time grande do nosso estado, com torcida grande, que tem cobrança, que tem pressão, e numa Série A de Campeonato Brasileiro. Olha que louco, né? Você estava disputando uma Série D, e aí você foi para a Série A, e num momento dificílimo, né? Que o torcedor olhava e disse assim, rapaz, esse Ceará não vai sair dessa zona perigosa, não. E aí era o Lisca, era aquele desespero para escapar do rebaixamento e no fim das contas deu tudo certo, né? Assim, como é que foi para você chegar num momento de tanta pressão, de tanta responsabilidade e dar conta no recado, como a gente pode observar aí na foto você comemorando com a camisa alvinegra? Cara, assim, você acabou frisando aí uma parte bem interessante da minha carreira, né? Que já era muito boa, né? Já era, assim, maravilhosa, impressionante. E quando eu tava no Ferroviário, que surgiu essa oportunidade, eu nem sei se eu já comentei isso em alguma entrevista, eu tinha, assim, depois do jogo do Campinense, né? Que foi... O título? Não, do mata-mata, do acesso. De 2018. A gente venceu de 3-2, né? Aqui, que eu fiz gol, sofri pênalti, joguei muito bem. E aí, no outro dia, quando eu cheguei no treino, aí o presidente me chamou assim e tinha uma porrada de clubes, sabe, atrás. Interessados e tal. E aí, até então era só clube de série B, né? Aí eu falei pra ele, não, vamos ver qual é o melhor clube, qual é o que vai oferecer uma proposta melhor e tal e tal. Aí quando foi 2 dias depois, aí eu cheguei no treino, aí ele disse assim, Juninho, cara, aí eu fui. Aí ele, apareceu um time de Série A. Aí eu disse assim, não, pois acerte que eu vou. Aí ele, mas vai cair. Aí eu me toquei que era o Ceará, né? Que tava, na época, 99% rebaixado. E aí, na hora, eu já me toquei que era o Ceará. Eu falei, não, pode fechar que eu vou. Aí ele, vai mesmo, vou. Não tem problema não, pode ajeitar. Aí pronto, daí que ele... Pra você ter uma ideia, quando eu fui pro Ceará, eu não ajeitei, né? Eu não acertei salário, eu não acertei contrato, eu não acertei nada. Só disse eu só queria ir, né? Porque eu via uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade pra minha carreira, né? E depois que passou a semifinal, a gente conversou pra mim ir logo, né? Ter que ir logo, entendeu? Porque o momento do Ceará não era muito bom. Era nessa época. E aí eu tinha esse pressentimento que eu tinha que chegar naquele momento, entende? Uhum. Porque como eu era um cara daqui, então eu achava que, por exemplo, se eu chegasse lá e o time tivesse, né, já bem, ganhando e tal, eu não teria chance, entendeu? Então, na minha cabeça, teria que chegar naquele momento. Por quê? Porque talvez eu tivesse alguma oportunidade, né? E aí, se eu tivesse a oportunidade, talvez para mim eu pudesse aparecer, né? Então, aí me ofereceram ainda algum dinheiro para mim não ir, sabe? E eu não quis. Eu lembro que eu falei, não, eu tenho que ir porque
Eu acho que o momento de eu chegar lá é agora e tal. E aí eu fui e os caras ficaram meio bravos comigo ainda. Mas aí depois entenderam, né? Principalmente depois do primeiro jogo, entendeu? E a questão do momento, né? Você via 99% dos torcedores, né? Reclamavam, criticando. xingavam e... Tem Porque muito imagina, isso. né? Os caras... Mas assim, o Ceará tá né? Sem ganhar de ninguém, vamos dizer, né? Lá na lanterna, não sei quantos pontos atrás. Num campeonato No difícil, de Campeonato alto Brasileiro, nível. Série Série A, que é A. o nível mais alto do Aí o país. cara olha e diz assim, é o Aí, cara da Série D que vai né? resolver Aí meu o cara vai problema, olhando né? assim, e os caras esperavam, né? O Ronaldinho Gaúcho, né? Aí o cara, o Juninho Juninho Quixadá, Quixadá. quem foi Juninho Quixadá? Quem é Juninho Quixadá? Entendeu? Não sei o quê. E não, mas... Assim, interessante que eu só recebia mensagem, assim, positiva só de quem me conhecia, né? Aham. Do Mas restante da era torcida só mesmo, da crítica e massa, né? tal. E aí eu tinha também um pouco de... Na verdade, não era um receio, assim, sabe? Era dúvida, né? Porque como eu tava muito tempo longe daqui, eu tava jogando uma Série D, né? Que era um campeonato também bem diferente, Uhum. entende? E aí, você sair da Série D direto pra Série A, Série A. assim, não é qualquer um, né? É um salto muito grande, entendeu? E foi passando, aí a gente chegou, aí eu cheguei com uma semana, aí treinei, aí viajaram pro jogo do Inter, aí perderam pro Inter. Aí quando eles voltaram, aí os caras começaram a zuzu, né? "Ei, vai jogar, vai jogar. E eu ficava meio naquela, porque assim, eu esperava ir entrando, né? Tipo, entrar ali faltando 15 minutos, Sim. entendeu? Ah, o time tá perdendo ou tá empatando. Aí o Lisca fosse colocar ali, né, 15, 20 minutos. E aí acabou que ele, né, fez lá uma mudança meio drástica lá, que mudou não só eu, né? Mudou meio time e tal. E aí a gente achava um pouco estranho, né? Porque não era muito da característica dele, entendeu? E de repente mudar o time todinho Se assim, como tava tirar precisando outro. ganhar, tinha que fazer alguma E coisa, né? aí, beleza, aí a gente foi, aí pá, a gente titular. Aí eu lembro que eu falava com o meu irmão, eu falei, rapaz, vamos me botar titular, macho. Aí o cara, vamos, melhor ainda, que tu vai Vai ter arrebentar. mais tempo. Aí eu digo assim, não, vai arrebentar, mas na boca é bom, né? Vai É, arrebentar, na mas... hora. E eu tava meio... não era nervoso, mas eu tava meio preocupado, sabe? Como que eu ia me sair ali no campo e tal. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? E foi um jogo, assim, memorável, né? Que também é um dos melhores jogos que eu fiz. E daí foi Cara, dando tem, certo. tem dois Até que... jogos que eu lembro muito bem, assim, do Juninho. Será que foi contra o Atlético Mineiro? Não Uhum. teve? Que você foi Sim, no Castelão. sim. A gente ganhou esse jogo, É, 2-1 e contra o Paraná. contra o Aquele, pra mim, Paraná. ali, acho que foi um dos gols mais bonitos que o Ceará teve na Série A de Campeonato Brasileiro aí nos últimos anos, né? Se você pegar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, né? Que aí caiu e voltou agora. Acho que tem até um... Pode passar a foto aí de novo do Ceará, Miguel? Essa tá aí, ó. Isso aí é lá Paraná. no Anacleto Campanella, em Curitiba, contra o Paraná. Eu acho que foi 2-1 esse jogo, não foi? 1-0. 1-0? Foi só o teu Só o gol, meu gol. foi. 2-1 foi o do Do Atlético Atlético Mineiro. Mineiro. Verdade. Então, foi um golaço, do jeito que a jogada, drible, a batida. E aí eu te pergunto, Juninho, você jogou futsal? Muito. Então tá, isso, Muito. isso explica? Eu, Então, jogou muito futsal. Porque, tipo, os talvez. seus dribles são dribles Aham. curtinho, né? É o drible coice de bacurim, que é bem curtinho, né? Bem A rapidinho, gente. curtinho. Eu tava, curiosamente, né? Ah, Eu tava conversando isso agora com meus irmãos em Quixadá agora, né? A gente tava lá e falando, né, de algumas coisas e tal. E a gente tava falando sobre alguns caras, né, que eram muito inteligentes e tal. E eu lembro, né, que eu tive que desenvolver, né, uma maneira de jogar futebol de campo, entende? Como? hum, Eu acho que eu evoluí muito, por quê? Porque eu tinha que sempre pensar muito antes de receber a bola, sabe? Por quê? Porque eu sempre fui magrinho, pequeno, né?
Então, eu não podia ter contato, entendeu? Se eu tivesse contato com eles, era muito fácil de eu perder a bola, né? Então, eu sempre tive, durante o jogo ali, eu tinha que ficar sempre bolando, né? Estratégia, vamos dizer assim, de sempre que a bola chegar em mim, eu já saber o que fazer com ela, entende? Pra quê? Pra evitar, né, que o cara chegue, dê bote, de mentira com o braço e tal. Então, eu acho que isso me ajudou demais a desenvolver, né, a maneira que eu jogo, entendeu? Que é, por exemplo, meus dribles, ele sempre é com o meu corpo, entende? Sim. Sempre eu, pra me driblar o cara, eu tenho que meio que desconcertar ele com o corpo, entendeu? Então, isso também já vem desde do futsal, né? E Futsal aí, tem muito disso, né? O cara finge que vai e volta, pois né? é, Aquela então jogo rápido. isso eu sempre tive que desenvolver e aprimorar, né, essa questão por conta da minha fragilidade, né, de massa muscular, de Sim, tamanho sempre e tal. foi magrinho e tal. Então isso facilitou muito quando eu vim pra cá, né? E no Brasil a gente tem, eu acho que aqui é muito mais fácil de jogar, entendeu? Porque o brasileiro, ele tenta sempre adivinhar o que tu vai fazer. É. Entende? E aí é onde tu consegue sempre Levar se melhor ali, sobressair, entendeu? sobressair. Porque o brasileiro ele não gosta de correr muito. Ele é meio preguiçoso. Você pode olhar o jogo pode olhar o jogo aqui que ele é mais lento, entendeu? Claro. Mais parado. Então, pra mim foi mais tranquilo, entre aspas, por isso, entendeu? Eu acho, né? Mas Por futsal esse é motivo. uma base muito legal. É muito legal o jogo. Gostava muito de jogar futsal. Eu comecei a jogar campo, Hum. né? Acho que 17, 18 anos. Quase que eu Então, não me a adapto. adolescência toda foi no Só futsal. futsal. Então, assim, quase que eu não me adapto, né, a jogar. Eu me profissionalizei com 20 anos. Se fosse hoje, esquece. Esquece. Difícil, Entendeu? difícil. Mas Então, foi praticamente só futsal, né? Até a minha adolescência toda. Acho que isso ajudou demais também. eu fiz muito gol no futsal, era pivô. Já falei pro Miguel, pro Léo, pra Samira aqui, mas nenhum acredita que, enfim. Então, Juninho, 2018 você chegou, deu conta, aí foi num momento conturbado, e aí todo time de futebol vem muito na lembrança um momento legal, pô, uma campanha impecável de título, mas também todo time tem aquela campanha que marca de superação. Conseguimos evitar o rebaixamento. E aí foi com Lisca doido. Ele é doido mesmo? Eu digo pros meninos que ele é muito esperto. Se fala de doido, né? Eu faço, os caras chamam isso de doido, mas eu acho que ele é muito esperto. Não tem nada de doido, né? Enfim. E, assim, falando do gol do Paraná, eu acho, não vou dizer que foi um dos mais bonitos, mas eu acho que foi um dos mais importantes, sabe? Foi. Porque foi o demais. jogo que tirou a gente da zona, né? A gente ganhou do Fluminense e logo em seguida ganhamos do Paraná, que era um concorrente direto, né? E aí, se você for olhar, o Paraná não ganhou mais nenhum jogo depois que perdeu para nós. Às vezes o futebol, ele tem esses detalhes. Uma vitória muda muita coisa e uma derrota muda muita coisa, entende? Tem um peso, né? E isso, o momento ali, né, que traz aquela coisa toda ali, às vezes faz com que o time não se recupere mais, entendeu? Às vezes uma vitória também já te leva para um embalo, sabe? Tudo isso tem uma importância muito grande, né? E aí, o torcedor que criticou deve dizer, opa, não é porque o cara veio da Série D, que tem um sobrenome de Quixadá, né? Que ele não sabe jogar, não. A gente tá tendo um preconceito aqui. E aí se criou a expectativa do Juninho. Mas o Juninho lá que chegou em 2018 que arrebentou, a gente não viu esse Juninho em 2019, nem em 2020. E aí é um assunto que até hoje gera polêmica. O que aconteceu com o Juninho Quixadá? Tá no DM, contundido. Que diabo de lesão é essa que parece que nunca sai? Foi uma, foram duas, foram três, foram quatro. Só para ter uma ideia, em 2019 o Juninho fez 8 jogos. Em 2020, apenas 2 jogos. Então, do nada, o Juninho Quixadá sumiu dentro de campo. O que é que realmente aconteceu? Sei que você já falou isso aí em outras situações para outras pessoas, mas até hoje tem muita gente que fica, pô, esse cara tá jogando tanto, foi a lesão que atrapalhou? Cara, assim, na época do Ceará, quando tava tudo bem, né, eu tive a lesão. E aí, nessa lesão, aconteceu todas aquelas confusões, né, que eu não consegui recuperar no prazo que deram, entendeu? E aí, a partir daí, foram muitas confusões, sabe? E na minha cabeça,
né? Hoje eu entendo tudo que aconteceu, né? Eu sei o porquê e tal. Só que antes, na época que eu tava vivendo aquilo, o que que eu pensava, né? Eu achava que o clube queria realmente resolver o problema, saber o que houve, entendeu? De verdade e tal e tal. E consertar, né? Então eu ficava batendo assim de frente e tal, tentando mostrar o que estava acontecendo, né? Lá. E depois eu percebi que o pessoal da diretoria não queria saber o que estava acontecendo, entendeu? Eles queriam que eu ficasse quieto, deitado, sabe? E as coisas iam andando. Só que se eu fizesse isso ao mesmo tempo, a minha carreira ia acabar, né? Como alguns lá acabaram a carreira, entendeu? Então, na minha cabeça, né, até quando tinha algumas reuniões, né, do departamento médico com diretoria e tal, e uma vez eu até cheguei a propor que eu saísse do clube para me tratar e só voltasse quando eu estivesse bem. E esse tempo que eu estivesse fora, o clube não gastava R$ 1 comigo, né? Todos os custos seriam meus, entendeu? E não aceitaram. E aí foi passando essa coisa toda. E aí, quando eu realmente. Aquilo me gerou muita ansiedade, sabe? Me gerou alguns gatilhos mentais. E eu não conseguia mais dormir direito, tá entendendo? Aí comecei a tomar medicamento para dormir e tal. Enfim, foi uma coisa pesada, assim, pessoalmente para mim. E por que que eu não voltava a jogar? Não era por lesão, eu não tinha outras lesões, né? Como E por tentaram que o passar. Juninho não voltou? Porque eu treinava, ganhava e tal. Só que como eu não dormia, eu não conseguia recuperar. Entendeu? E aí as dores voltavam de novo, eu voltava a sentir dor, entendeu? Porque eu tinha uma fraqueza muito grande na perna que eu lesionei, né? E lá no clube não foi observado. Quando eu saí fora, que eu, né, achei o cara veio o que era e tal, e eu voltei a jogar, aí o clube não me colocou mais para jogar. Porque na minha cabeça, se eu acho, se eu voltasse a jogar naquela situação, ia ficar claro que o problema não era eu. E foi o Entende? clube, foi o E aí dele. depois não me colocavam mais para jogar, entendeu? E aí foram, né, divulgando essas coisas para ver se o torcedor ficava, né, bravo comigo e tal, para depois mandar embora. Quando eu descobri, né, todas essas coisas aí foi quando eu cheguei pro Robson e falei para ele, eu falei, Robson, tá acontecendo assim, 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 assado e tal. Aí, não, porque diretoria sim e tal. Eu digo, não, eu faço o seguinte, vamos acertar aqui para mim ir embora, que não é... Eu não tô aqui por causa disso, entendeu? Então, era muito fácil de resolver, né? Se vocês só chegassem para mim, abrissem o jogo e a gente tinha resolvido. Mas eu achava que vocês queriam ver o que estava acontecendo, de verdade, né? E aí, o que aconteceu foi isso. Tanto que quando eu fui pro Vitória, pro ABC, tava do mesmo jeito, né? Aquela pressão, aquela coisa de... Eu dormia muito pouco. Tinha dia que eu dormia 4 horas por dia. Não dá pro Entendeu? atleta, né? Então, eu não tinha condições, né, de jogar, entendeu? De chegar, treinar ali todo dia para fazer um jogo, eu não tinha condições, né? Aí, toda vida que eu começava a ganhar carga, vamos dizer assim, o meu corpo sentia, né? Porque eu não descansava. Aí, inclusive, eu tentei parar de jogar, né? 2 vezes já. E porque realmente eu achava que não tinha mais condições, entendeu? E aí, lembro até que falaram que eu não conseguia mais jogar, que eu tinha um problema no quadril, É, eu que não lembro dessa deixava mais eu história. jogar, que não sei o quê, entendeu? E aí, quando foi 2022, aí eu fui pro Maracanã, né? Que era o Júnior Cearense. E quando eles foram lá em casa para conversar comigo, aí eu expliquei para eles, né, o que estava acontecendo. Aí tentei ir em psicólogo, tentei fazer muita coisa e acabou que eu comecei a entender, né, melhor a minha situação. Que o problema era eu, era a minha cabeça. Já depois da lesão, entendeu?
com tudo que o clube vinha fazendo, né? Me expondo em entrevistas Meio e que tal. adoeceu ali. E meio que eu fiquei ruim, né? E aí eu falei pra eles, eu falei assim, ó, eu só vou pra lá se vocês permitirem, né? Que eu possa ter essa liberdade de que amanhã ou depois eu não vou dormir. Então eu vou dizer pra você que eu não tenho condições de treinar. Aí eles foram e tal, aceitaram. E aí foi quando eu fui pra lá que eu comecei me recuperar, né? Depois fui pro Piauí, entendeu? Foi pro E Fluminense lá Piauí, né? foi, que você aí foi? lá, né, foi até uma coisa interessante que é sobre o lado espiritual, né? Aí lá eu conheci o Ciro, né, o Ciro Sena. E aí contei pra ele lá, depois que eu reuni todo mundo, expliquei a história e tal. Aí ele me chamou do lado assim e falou assim: mano, eu passei algo parecido e tal. E comigo, antes de eu ir, né, no psicólogo e tal, eu fui na igreja, fui ver o lado espiritual. Depois melhorei, pá. E daí eu comecei a ir pra igreja com ele. E realmente ele tinha razão, né? O meu lado espiritual tava acabado e tal, conturbado. E aí, coincidentemente, foi quando eu comecei a me recuperar. Aí de lá fui pro Piauí. Aí no Piauí fui campeão. Aí voltei. Aí fui pro Ferroviário 2023, que eu nem esperava mais. Todos esses anos, ó, 2020, quando eu vim do Vitória, aí eu dei um basta. Aí 2021 pro ABC eu não queria ir. Aí fui, aí não deu certo. Porque todas essas coisas me frustravam mais, né? Sim. E aí eu disse, não, agora eu não vou mais. Aí passava mais um tempo sem jogar. Aí, quando eu comecei a me encontrar, tipo assim, Deus foi abrindo as portas, sabe? Aí levou pro Piauí, fui campeão lá. Aí depois vim pro Ferroviário, fui campeão no Ferroviário. Depois fui pro Tirol, fui campeão no Tirol. Então, assim, foi uma coisa bem interessante, né? Que aconteceu, entendeu? Então, hoje você olha assim e é mais interessante ainda você ver o que Deus foi fazendo, né? A cada ano, a cada lugar que eu ia, eu tava lá, independente de ser, né, o protagonista ou não, eu tava num grupo que era campeão. E que depois que eu saía, entendeu? O que é mais interessante, né? E Ginho, ainda falando dessa questão de Ceará, deve ser muito complicado também pra você, porque hoje o torcedor ele tem muito acesso, tipo, ao jogador no sentido da rede social. O cara tá, o torcedor aqui tem a tua rede social, manda aqui e tal, cadê você, não sei o quê, seja pra elogiar, seja pra xingar. Eu imagino que você tenha recebido muitas mensagens, rapaz, tu vai jogar não? E aí, e Não, você não podia falar nada, né? não, cara, assim, eu tive, né, uma coisa boa que hoje eu sempre agradeci, sempre fui muito grato à torcida do Ceará, entendeu? Porque a maioria sempre esteve comigo, entendeu? Tanto que eu nunca tive preocupação de crítica, de nada. Por exemplo, a gente ia assistir o jogo, já teve jogo aí de torcedor quebrar carro, fazer, sabe, um monte de coisa, e eu saía tranquilo. Ninguém, sabe, falava nada comigo, não falava nada comigo. Tipo, uma vez invadiram o campo lá quando a gente tava treinando. E todo mundo correndo pro vestiário e tal. E eu ficava lá e os caras respeitavam, entendeu? Então, assim, o pessoal da torcida organizada me ligava, o que tá acontecendo? Aí eu explicava, tá? Isso, e pronto. Será, beleza. Porque eu acho que tipo assim, se não tivesse realmente com a verdade, entendeu? Não tinha como justificar, entendeu? Então, no final das contas, o próprio torcedor, eu não sei se ele entendeu ou se ele viu ou se ele foi grato, né, pelo que eu ajudei, não sei, entendeu? Mas o próprio torcedor até hoje, os caras, sabe assim, tem um respeito como se eu tivesse uma história no clube gigante, entendeu? E é isso que tipo assim, que eu fico feliz, né, e que eu sou muito grato, entendeu? Porque é difícil você ver um atleta, né? Vamos falando aqui em números, eu tenho falando de 2018, eu joguei 14 jogos, né? E tipo assim, para ter o respeito, o prestígio que eu consegui, né? Eu não fiz nada, entendeu? É muito pouco comparado, né? A Sim, jogadores que tem que têm histórias história no clube de gigante, anos, né? De entendeu? muitos jogos, muitos E, gols. pois é, então,
Você vê hoje, até hoje eu recebo mensagem. Se eu estiver num shopping, o torcedor do Ceará, alguns sempre, né, cumprimenta, entendeu? Então, isso, eu fico feliz e grato ao mesmo tempo em ter esse reconhecimento, né? Legal. E, enfim, acho que você fez muito, né? Principalmente nesse Campeonato Brasileiro de 2018. Não foi o título, mas foi algo que naquele momento foi como se fosse um título, que era evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Numa temporada que foi muito complicada pro time alvinegro. A gente fala assim, se a gente tivesse caído naquele ano, o Ceará não era nada que é hoje. Né? Acho que a permanência daquele ano... Que tinha acabado de subir, né? Com certeza. Tinha voltado de novo para a Série B, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. Porque o que dá sustentação é a Série A, Com né? certeza. E aí o time ficou 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Então, assim, isso fez com que o Ceará, né, desse aquela sequência e crescesse de novo, entendeu? Embora teve os outros anos, entende? Mas aquele ali, para mim, foi o ano principal. Eu acho que por isso que marcou muito, né? Não só para mim, mas para torcedores, entendeu? Porque eu acho que ia quebrar, né, uma sequência, não é nem só de história no Série A, mas financeiramente, né, pro clube, entendeu? Acho que o clube hoje se transformou numa potência, né? Sim. Eu acho que por conta dessas sequências que veio depois disso, entendeu? Mas ficou com aquele gostinho que podia ter sido mais, gente? Será? Não, a gente sempre fica, né, meio frustrado, tipo assim, de não ter feito o que você queria fazer, né? Porque a gente sabe que eu mesmo, por exemplo, eu sei que teria potencial, né, de ter feito muito mais, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que aconteceu ali do jeito que Deus quis, sabe? Vamos dizer, porque era coisa que não estava programada, entende? Pô, você vai para um canto, você vai, né, esperando que dê tudo certo e tal, e de repente acontece toda aquela coisa, entendeu? Até eu voltar a jogar, né, eu passei por coisas horríveis, entendeu? Então, eu creio que isso foi a maneira que Deus encontrou de me trazer até Ele, sabe? Que talvez se tivesse ocorrido tudo bem e tal, talvez até hoje, né, eu tivesse, entre aspas, longe, entendeu? Então, a minha maneira, né, de tentar entender, de ver as coisas é dessa maneira, sabe? Eu acho que nada acontece por acaso, entendeu? E o certo é que o Juninho Quixadá ainda tá inativo, viu, galera? Então, pois aí se o time que quiser Juninho Quixadá já conhece, né? Não precisa apresentação. Tô aí de novo mais uma vez querendo parar, né? Tá querendo parar ou tá querendo jogar? Não, já tô preparando, né, pra me aquietar, né? Mas aí, vamos ver o que Deus prepara aí pra gente aí futuramente. Pelo menos mais uma temporadazinha? Pois é, vamos ver se dá certo, né? Então, alinhando tudo ali que tem que ser alinhado, eu acho que dá certo a gente, pelo menos, acabar aí, né, jogando esse último ano, já que era o que eu queria, né? Então, uma vez um empresário que me ajudou quando fui pro Vitória, ele queria me levar pro ABC e tal, e ele falava pra mim, ele falou assim, rapaz, um cara que nem você, né, que conquistou, que fez a carreira que você fez, você não pode parar de jogar dessa maneira, entendeu? Então, imagina se eu tivesse parado de jogar ali 2020, 2021, né, eu ia ficar marcado sempre por aquela coisa ruim, entendeu? Que aconteceu. Logo depois de lesão. Com certeza. Então, hoje, assim, eu me vejo, né, totalmente diferente, sabe? Ainda é como se tudo que aconteceu, né, tivesse sido melhor, entendeu? Do que aquela coisa ruim. Como não foi melhor, né? E como se tivesse tampado ali aquilo, sabe? Aquela coisa negativa que tinha acontecido, né? E aquelas brigas, confusões de polêmica que sempre acontecia, entendeu? Então, aquilo ficou para trás, né? E veio mais histórias, né? Boas, mais histórias positivas, entendeu? E hoje, graças a Deus, não tenho mágoa de nenhum, falo com todo mundo, sabe? De lá até da comissão, de médico, até para, né, mostrar que não foi uma coisa pessoal, entendeu? Pelo menos da minha parte não foi,
né? Eu tava realmente ali disposto a fazer qualquer coisa para que eu voltasse a jogar, entendeu? Então, hoje eu mantenho contato, sabe? A gente conversa, às vezes eu vou nos jogos, entendeu? Às vezes o João Paulo, que era o presidente hoje, né? Ele era financeiro, Era acho. financeiro, diretor financeiro. Na época, né? Eu falo com ele, se eu precisar ir no jogo, ele manda ingresso, não tem problema, sabe? Então, assim, eu fico ainda mais, né, tranquilo, satisfeito que não teve, né? Problema, aquela coisa toda foi apagada, entendeu? Então, graças a Deus, né, que tira o peso, sabe? Legal. Tira Que bom. essa coisa da consciência, entendeu? Eu só sei que além do talento no futebol, o Juninho Quixadá tem talento na música, verdade? Rapaz, mais ou menos, né? O que é que você toca? Eu toco violão e contrabaixo. Contrabaixo. Toco não, né? Eu Mas, arranho. mas já tocou em alguma banda lá do Quixadá? Não, né? É só em casa Cara, mesmo, pra passar pior o que eu tempo. já toquei, bicho. Ah, era? Já, mas É banda de quê? A igreja? de forró. É lá do Quixadá. Lá do Quixadá. Agora, recentemente, em 2023, Ah, quando acabou o campeonato, né, da Série D, aí acabou acho que em setembro, né? E aí eu fiz umas participações, meu irmão tava com uma banda chamada Igor Pacelli, que era o nome do cara. em 2023. 2023. Olha, é recente, Aí Era no baixo. eu passei um mês. Era uma experiência que eu queria também viver, sabe? Como que era a música, aquela rotina de viagem, né? De palco, sabe? Então, eu acompanhei, né? Muito tempo, meu interesse de tocar baixo e tal, foi na época dos Aviões, né? E aí eu Volume achava... 3, Isso, 2. da partir do volume 3. E aí foi quando eu comecei a interessar, e aí ficou marcado. E na época, né, o baixista do Aviões, eu gostava demais, né, de ouvir. E eu comecei a ficar interessado, né, em saber como era e tal, e tentar aprender. E aí aquilo ali ficou, né, pra mim. Aí onde eu ia, eu tinha o meu baixo. Quando eu tava de boa, eu ficava tocando ali, sabe? E aí quando foi agora esse ano aí, 2023, aí o meu irmão ficou dando corda, né? Aí a minha esposa fica meio brava, ela não gosta muito. Mas aí eu fui, né? A gente ficou um mês tocando. A gente ainda tocou uns shows grandes, sabe? Com o Felipe Amorim, com o Mário Fernandes, sabe? Foi bem foi interessante, foi muito bom. Que a esposa sabe, cara, o baixista, ele fica mesmo na ponta do palco. Né? Ele fica ali, né? Aí o baixista também bonito, assim, né? Aí, um baixista cara, bonito desse aí, cara, é doido, é um perigo, meu amigo. Um baixista desse faz mais sucesso do que o cantor. Pois não, a mulher achava que o povo tava olhando só o baixista. Já pensou, não? Eu digo, minha filha, você tá de brincadeira. Olha o tanto de música que tem aqui, isso é tudo bonito, né? Acho que o povo vai ficar olhando só pra mim, não é possível. Aí, não, mas... enfim, aí... É o baixista do sucesso aí, Juninho Quixadá. Então, aí pronto. Foi maravilhoso. Quando oficialmente pendurar as chuteiras, veremos Juninho Quixadá em outros palcos, né? Olha aí, Não mais tá vendo? nos palcos do futebol, nos estádios. A mulher já intimou já. Esqueça aí esse negócio de festa, de banda. Eu sempre falo pra ela, o pessoal acha bonito, eu sempre digo, rapaz, você foi casar com um cara bonito, né? O problema é esse. É, bonito, cheio porque, de dom aí, cheio de talento pro futebol, aí pra música. Tem esse problema, né? Fica sempre aí com medo, né, de perder. Ei, cara, que legal, Juninho. Mais uma vez te agradecer. A gente tá chegando aqui ao fim do nosso papo, né? E te desejar aí boa sorte. O certo é, próximo ano, Juninho Quixadá, se ele tiver vestindo a camisa do Quixadá, metade do estádio vai ser só pra... Na estreia vai ser só pra família do homem. Só pra família, ser né? mãe, cachorro, papagaio, irmão, sobrinho, primo... Todo mundo, tio, tia, vai ser uma festa lá e o futebol vai estar lá acompanhando. O Miguel vai lá, São Miguel e o Léo. Só quando eu falando isso aí, quando eu comecei, né? Aí tinha o Agil, nada Agil. Agil dos Santos. Cara que tenho muita gratidão. Uma figuraça. Foi ele, coincidentemente, né, que me botou pra treinar e depois me botou pra jogar, né? E quando ele voltou, que eu já tava profissionalizado e tal, mas não jogava, aí ele começou a me relacionar e levar no banco e tal, e aí ele... Quando foi um jogo lá, a galera começava a gritar meu nome, sabe? Bota o Juninho, Agil, bota o Juninho. Aí quando foi no outro dia, ele reuniu nós lá e ele disse assim, cadê o seu Juninho? Aí, ô, professor, ele disse, ó, no próximo jogo, se a torcida começar a gritar seu nome, você vai ser multado, porque você fica dando cachaça pra esses bebês ficar gritando seu nome aí. Isso lá no Quixadá. Lá no Quixadá.
Isso aí não dá certo não, viu? Aí eu tava dizendo, eu tô preparando ali, né? Uma bebidinha ali pros amigos ficar chamando meu nome ali. Se o treinador botar no banco, ele já sabe. E logo no interior, com o alambrado ali, bem Logo pertinho, interior, bem estádio pertinho. pequeno. Ora, o técnico passa o jogo todo ouvindo besteira. Pois é, mas assim, eu que, né, agradeço aí pelo convite. É sempre bom a gente tá falando, mostrando, né, um pouco do nosso lado, né, como atleta. Então, parabenizar vocês aí pelo podcast, né, maravilhoso. Que outras pessoas com certeza irão vir aqui, que tem histórias também maravilhosas. Beleza? Pronto, coloca aí, Obrigado. Pessoal, na edição aí pra encerrar a trilha do baixo. Tom, 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 tom. Mas bota um baixista bom, né? Ó, tem presente pro Juninho Quixadá. Olha aí, tá vendo? Receba, Juninho Quixadá. Opa! Então, é um presente Tá aqui vendo da aí? equipe do Futebora, que da Urbimídia, Eletromídia, Urbinews, é o tudo. bicho é chique mesmo, É viu? chique, Tá o negócio vendo? tá Já tem bombando, o negócio presente. tá bombando. Às vezes a gente acha que não vai pra frente, mas tá indo. Mostrar logo a mulher que foi do podcast, Tem né? um Que não cara foi aqui das no fãs, estúdio- não. né? E tem um cara aqui no estúdio, mas que é algorento, viu, pras coisas aqui, mas... Ai. E Tu é doido, macho. Todo dia ele quer acabar com o meu podcast, mas não acaba, não. Ei, Está melhorando, né? Cada vez mais. deixa o teu autógrafo aí. Deixa eu dar um autógrafo desse. Léo, olha aqui pra mim. Um autógrafo desse, tu chega, mostra lá na Praça do Ferreira um caldo de cana e um pastel. Se não for pra Sem polícia. pagar. Sem pagar, viu? Então, na próxima vez que a gente for lá pro centro gravar o Futebol nas ruas, é só mostrar o autógrafo de Juninho Quixadá. Né, Miguel? Não me olha assim não, Miguel. E aí você tem direito a um caldo de cana e um pastelzinho. Ixi, não tá sabendo não, Juninho. Tem um negócio aí que ele vai botar só a digital, ele não tá sabendo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu consigo. Bota só a fazer com digital essa aí, aqui. Samira. E aí, macho, só a Não, tá é a prestando caneta comigo mesmo, que né? não tá prestando. Deixa eu ver se essa aqui presta. Pega outra aí. Aí, tem outra aqui. Ah, Vai, rapaz, ó. não É que essa aqui possível. acabou, mas é muito autógrafo. É muito Pior, viu? autógrafo. Vamos ver se vai funcionar. Vê aqui Isso se aí. essa aqui dá certo. Não, essa aqui Olha. acabou. Essa aqui acabou. É. Ê, rapaz, ó, as piadas. As piadas, quem que vai adivinhar que a caneta acabou? Mas tinha uma aqui, cara. Olha aí, tá Tá aí, vendo, ó? deu certo. Ei. Vai se Mas lascar, sou- Miguel. Vou dizer não isso aqui ao vivo, tô nem aí. Sou nem um doutor, não, mas dá pra escrever, né? Dá pra fazer um Não é autógrafo. doutor que escreve primeiro, tem doutor Não é que que parece que doutor escreve tem com os pés. estudo, né, e É. tal. Pelo menos no segundo grau eu fiz, né? Ei, eu tenho certeza que você aí que acompanhou mais uma edição do Futeboracast gostou, então curte, compartilha, se inscreve no canal do Futebora, rapaz, ativa as notificações e não esquece de nós no Instagram não, @somosfutebora, porque lá tem conteúdo a toda hora, a todo instante, falando do futebol cearense. E em breve tem mais Futeboracast com um outro convidado aqui, também muito especial, com história no futebol cearense. Juninho, mais uma vez, obrigado, tudo de bom, bênçãos aí pra você e pra sua família. Amém. É isso, espero em 2026, né? Ainda falta um pouquinho pra terminar o 2025, mas eu espero em 2026 te ver jogando futebol, fazendo o que você sabe fazer de melhor, tá? Forte Amém. abraço. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, turma, um abração. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.